Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Nelfin, o canal que ajuda a transformar o seu constrangedor processo de cobranças em um fluxo eficiente e sem dor de cabeça. Para quem ainda não nos conhece, a Nelfin é uma plataforma tecnológica que te ajuda a automatizar e trazer muita inteligência para todo o seu processo de cobrança. Então, se você está frustrado com a inadimplência, não sabe mais o que fazer com clientes que pagam atrasados ou perde muito tempo com todas essas tarefas operacionais de perseguir aqueles clientes que não te pagam em dia, fica de olho aqui no nosso canal e não esquece de se inscrever aqui para você sempre estar atualizado com os novos lançamentos e as novas dicas aqui sobre a operação e o universo de cobrança. Hoje a gente vai mergulhar aqui no universo das cobranças e entender um pouco mais todo o problema de cobrança ineficiente, como que a gente pode resolver isso, tá? Então, começando com exatamente esse tema, né? O que é uma cobrança ineficiente e por que isso é muito ruim para sua empresa, né? Normalmente, o que a gente vê no mercado? Que as empresas, né, elas só começam a se importar com o processo de cobrança quando algo muito ruim acontece. Então, exemplos de coisas que a gente já viu. Preciso pagar a folha amanhã e não recebi de um cliente hoje. O que eu vou fazer? Né? Então, nessas situações críticas que as empresas começam a pensar sobre isso, mas nossa filosofia aqui é que não, a gente precisa começar a pensar sobre isso muito antes para prevenir que situações como essa aconteçam, né? E aqui trazendo um pouquinho do contexto. As cobranças manuais, elas consomem muito tempo e recurso, né? Então, hoje, tipicamente, a gente vê mesmo times financeiros de cobrança tendo que fazer milagres para receber. Então, eles precisam exportar lá uma planilha de um sistema e depois entrar em contato com esses devedores, assim, de maneiras super manuais e sem uma automatização, sem uma inteligência, sem uma personalização para cada um desses clientes. Então, assim, isso, além de ser completamente ineficiente, ultrapassado, pode gerar também atritos com o cliente, né? Você não necessariamente consegue garantir que você está cobrando todo mundo que você deveria também. Então, acaba sendo algo muito crítico e um processo bem complicado aí, né? Se a gente pensa em todo esse novo mundo aí de tecnologia que vem para nos ajudar, para trazer eficiência, é bem ruim ainda continuar fazendo as cobranças dessa maneira. E aí, o que é importante de trazer aqui? Que tem um impacto financeiro significativo, né? A gente tem dados aqui no Brasil que hoje mais de 30% das empresas e 43% das pessoas estão negativadas. Então, essa é uma realidade, né? A cobrança aí, o tema da inadimplência é um problema estrutural seríssimo no Brasil. Então, isso, né, impactar a sua empresa é uma questão de tempo. Porque se você olhar as estatísticas, assim, praticamente todo mundo, assim, tem problema com isso. Então, é muito importante se antecipar a isso para conseguir proteger o seu fluxo de caixa, né? E garantir o recebimento. Ainda mais agora que a gente tem visto, assim, as taxas de juros subindo, né? Isso tende a piorar ainda mais essa situação e criar um efeito aí, bola de neve em tudo isso, tá? Mas calma, nem tudo tá perdido e existem soluções aqui que podem te ajudar em todo esse fluxo para garantir uma eficiência bem maior das suas cobranças e prevenir problemas mais graves, tá? Agora, antes da gente falar especificamente sobre a Nelfin, eu queria compartilhar algumas dicas um pouquinho mais gerais aqui e estratégias que podem melhorar a sua cobrança, tá? Primeira estratégia, conhecer o seu cliente. Eu não posso cobrar um cliente fiel da mesma maneira que eu cobro um cliente que é mal pagador e que não tem a intenção de pagar. Então, isso é muito importante, você saber quem que é a pessoa do outro lado. Pode ser uma empresa também, mas sempre tem pessoas, né, ali nas duas pontas. Então, é muito importante você conhecer o perfil do seu cliente, para você saber, além de qual tom de voz você vai utilizar, né, como você vai falar com ele, ver o melhor canal e tudo mais. Segunda dica, seja proativo, né? Não vai esperar a cobrança vencer para você lembrar que você tem que cobrar o cliente, que daí já tem um problema, né? Então, aqui nossa recomendação é sempre ter as cobranças assim preventivas,
Claro que daí, de novo, tudo isso é aliado com toda a parte da segmentação, de conhecer seu cliente e tudo mais. Mas conseguir parametrizar essa cobrança preventiva é muito importante, né? Que daí você está sendo proativo, o cliente consegue se programar melhor e os atrasos tendem a reduzir. Terceiro, tenha uma política de cobrança clara. Então isso é muito importante, você definir quais são cada ação, né? Quais são as etapas ali no detalhe do que eu vou fazer se um cliente atrasar, né? Então, vou mandar um WhatsApp, vou mandar um e-mail, vou negativar. Quais são as etapas que eu preciso seguir nesse fluxo de cobrança? Isso faz toda a diferença. Dica 4. Use a negociação a seu favor. Então, se você tem um cliente que está atrasado, né, que não está pagando em dia, mas que ele tem a intenção de pagar, ele quer pagar, mas ele teve um problema de fluxo de caixa, ele teve alguma situação inesperada ali do lado dele, ou a data de vencimento não é uma data muito favorável para ele. É importante você mostrar que está disposto a achar um caminho quando o caso for esse, né? Quando o cliente está respondendo, quando ele quer pagar. E aí é muito importante usar a negociação mesmo a seu favor. E, putz, como também é importante a gente, né, monitorar o valor do dinheiro no tempo, você pode ter ali seus juros de multa, né? Óbvio que nada abusivo, mas você consegue ter ali esses mecanismos para também se proteger. Mas é importante ter a negociação como uma ferramenta poderosa para te ajudar, tá? E a quinta dica, invista em tecnologia. Não tem jeito. Sem tecnologia, a gente vai acabar sempre ali com aqueles processos super manuais, super operacionais e que consomem muito tempo e energia do time, né? E energia aí que é preciosa, que o time deveria estar gastando para fazer outras coisas, para pensar em estratégia, para renegociar com clientes mais críticos, para setar campanhas de renegociação, para traquear os resultados dessa campanha e não para ficar fazendo, né, coisinha super manual. Então, a tecnologia ela vem a nosso favor, seja aí para régua de cobrança, seja para portal de renegociação, seja para CRM, tudo isso ajuda pra caramba aí com que o seu time seja cada vez mais eficiente. E aí, assim, implementando todas essas dicas, você vai estar já no próximo nível aqui de cobrança, né? E aí, queria te contar, né, por que você deveria conhecer a Nelfin. Então, a Nelfin é um sistema de recebimentos e cobranças. E a gente começou justamente por entender muito bem que todo esse processo de cobrança, ele é um processo constrangedor, ele é um processo moroso, né? E que precisa passar por uma atualização. Porque apesar dele ser, né, dele ter todos esses problemas, ele é essencial para qualquer empresa. Quem não cobra não recebe e o tempo da cobrança é muito importante, né? Então, se eu cobro hoje um cliente que está com caixa hoje, ele vai me pagar. Mas se eu não deixo de cobrar esse cliente, ele tem caixa hoje e outro fornecedor cobra, ele vai pagar outro fornecedor, né? Então é muito importante, assim, tem muitos detalhes e é algo essencial para qualquer empresa, como o oxigênio, né? As empresas precisam do caixa para conseguir sobreviver. Então, nossa missão aqui é efetivamente, né, trazer muita eficiência para esse processo de cobrança, por meio aí da nossa régua de cobrança inteligente, do nosso portal de renegociação e do nosso CRM de cobrança. Então, ajudar os times financeiros a serem cada vez mais efetivos, mais eficientes e conseguirem receber mais para a empresa, né? E ajudar aí nos resultados e no fluxo de caixa da empresa. E aí, assim, para facilitar ainda mais a sua vida, o que é muito bacana é que a Nelfin entende que a gente não pode ser um sistema isolado do mundo, né? Existe um ecossistema. Então, a gente se integra com o seu ERP, podemos integrar com o seu banco também, mas para você não ter que ficar utilizando planilhas para lá e para cá. Então, a gente consegue fazer tudo isso, isso facilita muito todo o fluxo, né? Para que todo o processo de trabalho e de cobrança seja 100% automático, tá? Aí, queria contar um pouquinho para vocês aí sobre a nossa régua de cobrança inteligente, que é talvez aqui um dos ingredientes muito poderosos aqui para o sucesso, tá? Ela é algo muito importante, porque com a régua de cobrança inteligente e personalizável, você consegue personalizar e customizar a comunicação com cada perfil de cliente. Então, você consegue aí, com base no histórico que você já tem de todas as interações com aquele cliente, definir se ele é um cliente fiel, que talvez ele nem precise de uma cobrança preventiva e ele já vai pagar e ele é super organizado. Se ele é um cliente desorganizado, daí uma mensagem preventiva
já resolve, né? Ou se ele é um cliente que tem problema de fluxo de caixa mesmo, e daí você vai ter que setar uma régua, talvez até bem antes do vencimento, para ele conseguir minimamente se programar, avisar se naquele dia ele vai conseguir pagar ou não, e depois do vencimento está disposto a renegociar, né? E por fim, você também pode ter aquele cliente que ele tem má fé, que ele não tem intenção de pagar, né? E nesses casos, infelizmente, não tem muito o que fazer, além de colocar ações mais duras mesmo, então de protesto, de negativação, que vão impactar esse cliente ali, se ele precisar tomar um empréstimo ou algo do tipo, né? E tem uma taxa de efetividade muito interessante. Então, né, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas a nossa régua, ela pode ser 100% personalizada por você. Então, você pode definir aí, de acordo com a sua empresa, com o setor que você atua, né, com a sua realidade, o que faz diferença, né? Se, para mim, não é essa questão de cliente fiel, não sei o quê. Eu quero mais segmentar por tamanho de cliente, ou por região, né, ou por setor. Acho que tem N variáveis aí que você consegue brincar e pensar aí qual a melhor maneira de criar a sua régua de cobrança. Mas acho que a essência de tudo isso que eu estou contando é que essa personalização da comunicação, a adequação da mensagem de acordo com o perfil que está do outro lado, isso faz toda a diferença do mundo e ajuda muito a aumentar os seus recebimentos. Pois queria compartilhar aqui com vocês, né, um case de sucesso muito bacana que a gente tem. A gente tem aqui vários cases de sucesso, mas tem um especificamente que eu queria compartilhar, que é da empresa Bebidas Nude, né, que é uma indústria e distribuidora de bebidas que vende tanto para pequenos varejos, né, para grandes redes também, mas para pequenos varejos e cafeterias. E eles estavam com problema de organização, com processo de cobrança. Então, eles tinham ali uma inadimplência de 30%, mais ou menos, nesse segmento de cafeteria. E depois que a gente implementou, né, o FIM, com a régua de cobrança, né, via WhatsApp e e-mail também, né, e com essas múltiplas comunicações, a gente conseguiu reduzir de 30% para 3%. Isso inadimplência ali até 30 dias. Então, esse é um dos casos. Eles também colocaram ali uma parte de protesto, né, para quem já estava vencido, e aí recuperaram mais 50% de tudo que a gente enviou para protesto. Então, assim, acho que tem muitos caminhos aqui, né, e é muito bacana ver esses depoimentos dos nossos clientes que mostram o quanto que a gente conseguiu não apenas, né, melhorar ali o resultado financeiro da empresa, que é essencial, então reduzindo a inadimplência caixa, assim, imediatamente, mas a gente também conseguiu liberar muito tempo do time financeiro, né, que precisava fazer essas coisas de maneira manual, porque se não cobrar, não tem como receber, né? Mas aí com a Nelfin a gente conseguiu também liberar muito tempo para eles conseguirem fazer outras coisas, outras negociações mais complexas e tudo mais. E aí, para finalizar, queria também contar que a gente tem algumas soluções complementares, né? Aqui que são diferenciais. Então, toda a parte do protesto e da negativação é muito bacana, porque a gente, com a nossa régua de cobrança, a gente já está integrado com todos os cartórios e com o Serasa. Então, a gente consegue colocar até como parte da nossa régua de cobrança essas ações. Enviar para negativação, enviar para protesto. E tudo que acontece depois, então, depois que o cliente pagou, que tem todo ali um trâmite de carta de anuência, né, da baixa no protesto e tudo mais, a gente automatiza 100% desse fluxo. Então, acaba ficando muito, muito, muito benéfico para os nossos clientes, porque eles conseguem, primeiro, segmentar quais clientes estão nessa régua, porque vai ter cliente que você tem uma política que você nunca vai protestar, por algum motivo, por relacionamento e tudo mais, mas não tem outros clientes que você quer colocar isso como parte da régua, né? Uma negativação e um protesto automático. E aí, isso faz toda a diferença ali no fluxo e a agilidade de tudo isso, tá? E aí, se você tá cansado mesmo de perder tempo ou de estar preocupado com a cobrança, com os recebimentos, com a inadimplência do seu negócio, e não só inadimplência, mas também com atrasos, né, e com processos ineficientes, você precisa conhecer a Nelfin, né? Clica no link aqui da descrição do vídeo para você agendar uma demonstração gratuita da nossa plataforma. A gente vai te ajudar a fazer um diagnóstico de tudo que precisa ser melhorado aí no seu dia a dia. E a gente vai te ajudar a colocar isso em prática, né? Para garantir que você consegue receber melhor e de maneira mais eficiente, né? Então, esse é o nosso principal objetivo.
Muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa um comentário. E não se esqueça, quem não cobra não recebe. Até a próxima!